Hoje eu estou aqui para contar o meu depoimento. Eu quero dar o meu testemunho nas minhas palavras, o que me aconteceu desde que, em 2014, enfrentei um processo depressivo, onde se instalou uma crise existencial decorrente de burnout, esgotamento, tanto por trabalho como também por outras atividades que desenvolvia após o meu trabalho. Quando as palpitações iniciaram, as fortes dores no peito, as crises de ansiedade, indo para o meu trabalho, eu parei o carro, liguei para o convênio mais rápido, vi qual que era a clínica mais próxima, avisei a minha esposa e me dirigi para lá. Fui atendido por uma médica cardiologista. Fez uma bateria de exames, me deu algumas orientações, conversou um pouco comigo e após o final da consulta, minha esposa estava junto, ela me deu dois conselhos. O primeiro: filho, muda de ramo de atividade. E o segundo: se apega com Deus. O primeiro conselho me pareceu coerente, mas eu confesso que o segundo conselho me deixou um pouco confuso. Eu não vi sentido numa médica me aconselhar para que eu viesse me apegar com Deus. Eu não sabia, eu não podia imaginar, mas ela tinha clareza das coisas que viriam após. Meu afastamento foi de cerca de 5 meses da empresa. Ao retornar, no mesmo dia, eu fui desligado da empresa onde se originou a minha crise de ansiedade, meu processo depressivo. Eu imaginava que ao sair de lá, que o meu problema foi trabalhando naquele lugar, tudo que se desenvolveu, e para mim, quando eu saísse de lá, tudo voltaria a ser como antes. Mas eu estava redondamente enganado. Foram cerca, após o meu desligamento, de 18 meses do enfrentamento de picos de ansiedade, de uma grande confusão, idas e vindas, processo terapêutico, cardiologista, médico psiquiatra e muitas coisas se desenrolaram, até que uma crise existencial se instalou também junto com tudo isso. Quando eu fui afastado do trabalho, das primeiras atitudes que eu tomei, eu estava pastoreando uma igreja durante aquele período, pensando na minha recuperação e também em diminuir a intensidade das atividades para poder dar foco ao cuidado daquele momento que eu precisava. Então eu entreguei a igreja a qual eu era pastor. Após isso, começou um outro processo pós o meu desligamento pastoral das minhas atividades. Eu desejava, o meu coração era parar um pouco as minhas atividades, a intensidade, mas durante esse processo eu passaria a lidar, a conhecer um outro lado da estrutura a qual eu pertencia por mais de 20 anos. Não estou querendo dizer aqui que isso é uma prática comum de todas as estruturas, mas que eu cuidava de pessoas há cerca de 20 anos. Cuidava de pessoas, cuidava de famílias. E no momento em que eu mais precisei de cuidado, eu busquei algumas vezes conversar com a minha liderança. E foi duro para mim não ter tido espaço de escuta. Isso mesmo. Eu não tive abertura para conversar, para expor o que estava acontecendo. Eu fui, em linhas práticas, silenciado. E tudo isso intensificou tudo que eu estava passando. E é por isso que eu estou aqui trazendo aqui um pouco de luz, porque muitas coisas não são conhecidas na sua verdade, nos seus detalhes, e eu quero falar um pouco a seguir
das coisas que começaram a acontecer após isso. Muitas angústias, muitos conflitos, muitas coisas que eu não conseguia compreender e muito menos explicar. As crises de ansiedade se intensificaram, então tentei por diversas vezes contato para marcar uma reunião, para uma conversa, para expor, até mesmo para ser orientado. E foi duro que eu não consegui achar uma porta aberta junto à minha liderança. Sim, não tive a oportunidade de expor. E isso foi uma das coisas mais difíceis. Um conflito latente de alguém que cuidava de pessoas e que não teve a oportunidade de ser ouvido, de espaço de fala. Quer saber quão intenso, quão difícil é isso? Pergunte a um psicólogo. Pergunte a um psiquiatra. Qual é a extensão e a dimensão de uma pessoa em estado de ansiedade, buscando um espaço de fala, ela não encontrar? Ou como isso pode ser conflitante e intensificar o processo de sofrimento. Como pastor, como alguém que cuida de pessoas, sempre cuidou de pessoas, mesmo não exercendo diretamente o pastorado, cuidar de pessoas, aconselhar sempre foi o que eu mais fiz, aonde eu mais estive atuante. Quando nós não ouvimos, não assistimos uma família, uma pessoa, não é somente uma pessoa que não é assistida, que não é cuidada, é toda a sua família. Assim como o inverso também é verdade. Ao cuidarmos de uma pessoa, nós estamos cuidando de toda a sua família. Hoje, após essa experiência de não ter tido espaço de fala, eu acabei deixando de estar e desligar da onde eu sempre estive. Esse foi um dos maiores motivos, não ter espaço de fala, não ser ouvido, estar sofrendo, muito angustiado e ser, de certa forma, ou de forma bem direta, sem rodeios, silenciado. Então, diante disso, muitos rumores começaram a surgir, muitos boatos. Em cerca de 2 meses de isolamento social que estive enfrentando eu e com a minha família, eu não recebi uma ligação, sequer uma visita da estrutura a qual eu pertencia por mais de 20 anos. Mas, com alguns dias que eu estava nesse estado, uma pessoa, amiga, conhecida da minha esposa, que tinha passado por uma crise como essa, semelhante a essa, ela tomou conhecimento do que eu estava passando. E imediatamente ela ligou, marcou uma visita e veio nos ver, juntamente com seu esposo. Eu nunca vou me esquecer disso. Ela não fazia parte da estrutura a qual eu pertencia, mas ela entendia o que eu estava passando quando soube do meu estado e veio me ver. Infelizmente, sem o conhecimento de causa, Provérbios capítulo 18 fala que aquele que começa a primeiro pleito parece justo, até que vem outro e examina. Eu não sei qual foi a história contada desde o meu afastamento, meu desligamento da igreja, meu adoecimento, não sei se foi de conhecimento de todos. Porém, esses são os fatos que nortearam a minha tomada de decisão para me desligar do ministério ao qual eu pertencia no ano de 2015. E hoje eu estou aqui aberto falando tudo isso porque eu acredito que é importante que as pessoas conheçam o outro lado da história. Conheçam que houve muitos fatores que nos levaram para um grande sofrimento, um momento extremamente difícil, e que, de certa forma, todo esse processo me fez entender a dor da alma de uma forma muito ampla, muito profunda, muito extensa. A partir disso, o meu cuidado, o meu olhar para pessoas, ele não foi mudado, ele foi transformado. E isso me faz pensar por que muitas pessoas esfriam na fé, por coisas menores muitas vezes, ou semelhantes. Boatos disseram que eu estava desviado. Ninguém veio me ver para saber o que estava acontecendo. Mas os boatos começaram a correr. Essas coisas são, hoje para mim, muito importantes, porque elas me fazem olhar para o ser humano de uma forma muito mais ampla. Assim como também como a estrutura precisa melhorar a sua assistência social filantrópica
para com seus membros, para com as pessoas, para com as famílias. E diante disso, hoje, eu estou aqui relatando, passei por vários processos, busquei muitas formas de melhorar o meu homem interior, de me desenvolver como pessoa, me desenvolver como pai, me desenvolver como esposo, me desenvolver como filho, me desenvolver como um filho de Deus, para que o meu serviço, o plano de Deus para a minha vida, e através de mim, ele possa ser cada dia mais excelente. Eu não tenho rancor das coisas que aconteceram. Eu estou pontuando aqui os fatos que aconteceram, porque eles são uma realidade, uma verdade. Existe dois lados da história. É o que diz Provérbios capítulo 18. Ninguém me procurou, ninguém sabe a minha versão. Sabe a versão que foi contada. E não fui eu que falei. Fui aqui, ouviram falar. Considero importante trazer aqui o esclarecimento. Hoje, a minha linha de trabalho como pastor, como ensinador, como líder, ela se dirige na perspectiva de olhar para as pessoas, para a alma das pessoas, com um amor não igual, mas buscar, a partir do Cristo, do amor de Jesus, compreender as pessoas de uma forma em que elas se sintam, nas suas vulnerabilidades e fragilidades, amadas por Deus. Que saibam que existe um Deus de amor, de paz, com braços abertos, e que na pessoa de muitas pessoas, de um amigo, de um colega, ele pode se sentir abraçado por este Deus, por um cuidado, por uma escuta. E essas coisas fazem toda a diferença. A dor da alma, ela é real. Muitos profetas tiveram uma crise de existência, como o próprio Elias, quando ele foi ameaçado por Jezabel. Pedro teve ali o seu momento quando nega Cristo por 3 vezes, ele é apontado como um deles e ele nega Jesus, e Jesus passa, eles cruzam seus olhares, e ele entra ali numa grande culpa e vai chorar amargamente. Então existem registros de muitos homens e mulheres de Deus, o próprio João Batista, que anuncia sobre Jesus, quando ele encontra Jesus pela primeira vez, eis aí o Cordeiro de Deus, fala com veemência, mas quando ele é preso, ele tem dúvidas, um conflito confronta o próprio João Batista. Então nós vivenciamos muitas vezes momentos difíceis, e nesse momento, tudo que nós precisamos não é de julgamento. Nós precisamos de um olhar de amor, de um toque de amor, muitas vezes de uma palavra, de um abraço. Muitas vezes o cristão, ele não é prudente, mas ele é precipitado com os seus lábios, não sabe dos dois lados, não sabe dos detalhes, não sabe da verdade, mas ele ousa muitas vezes falar sobre algo que ele teve uma impressão. E essa impressão, ela é muito clara, partindo da sua percepção de vida, o que, nas suas atitudes, sendo injusto, revela, muitas das vezes, o seu próprio coração. Hoje, eu tenho a alegria de comunicar que me encontro num bom estado de consciência, espiritualmente, minha família, os meus filhos, caminhamos firmes com Cristo, servindo a Ele, em uma visão de reino de Deus, de obra de Deus, totalmente reformulada no sentido de cuidado para com pessoas. Pela bondade e misericórdia do Senhor, pude me graduar em gestão de recursos humanos, também para querendo também com isso, melhorar a minha visão sistêmica para o todo de uma forma mais criteriosa, e também que eu possa colaborar de uma forma mais assertiva naquilo que o próprio RH se propõe, dar direção para as pessoas. E aqui já estou falando sobre a vocação, seja diácono, missionário, pastor, evangelista, seja qual for o dom que ele recebeu do Senhor. Hoje a minha contemplação para o ser humano, ela é muito mais ampla do que um cargo, muito mais ampla do que um serviço que ele pode oferecer em benefício congregacional, mas sobre um propósito, um dom que ele recebeu de Deus, que pode permear não somente o seu serviço a Deus, mas também a sua vida profissional, da onde ele pode ser um profissional excelente, partindo do dom que ele recebeu e buscando a área de formação, de qualificação, de aprimoramento, segundo aquilo que a palavra do Senhor diz. Ele deu para cada um conforme o que for útil, querendo o aperfeiçoamento dos santos.
O meu trabalho hoje é ser um colaborador, um ajudador, um auxiliador para o aperfeiçoamento da vocação, do dom, da chamada ministerial. E por isso que eu sempre falo, a partir da minha crise existencial e de crises existenciais de grandes homens e mulheres da Bíblia, eu parto da premissa de que nós temos uma identidade que o céu nos deu, assim como Jacó recebeu um rótulo, um nome, cola um rótulo sobre nós, cola um rótulo sobre as nossas almas, e esses rótulos podem sufocar quem Deus nos fez para ser, a nossa identidade original. O próprio Jacó vai descobrir no Val do Jaboque, quando ele luta com o anjo do Senhor, e o anjo vai dizer para ele qual é o seu nome. E ele declara o nome que ele recebeu, o rótulo que ele carregava, que imprimia a sua alma e trazia muito sofrimento para ele. Então ele vai naquele dia, naquele encontro, naquela guerra com o anjo vai dizer para ele assim: você não mais se chamará Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutasse com Deus e prevalecesse. Então eu creio que muitos processos da nossa vida, muitas tribulações, elas são uma guerra interior, para que a gente possa conhecer de fato em Deus, a partir do Cristo, quem nós somos nele, por que ele nos fez, qual é o plano dele para as nossas vidas. Não somente para as nossas vidas, mas para a nossa família. Porque a partir de Jacó, o Senhor estabeleceu, a partir dos seus filhos, as 12 tribos de Israel. O plano de Deus é muito maior, mas as dificuldades, ou o serviço ineficiente, muitas vezes estrutural, ele pode comprometer. Pessoas imaturas, elas podem, com a sua língua, como está escrito em Provérbios 18:21, a morte e a vida está no poder da fala. Muitas vezes as pessoas se permitem ser usadas pelo inimigo. Palavras que trazem desânimo e morte. Julgamentos. Provérbios capítulo 6. 6 coisas que Deus abomina. E a outra, ele detesta aquele que levanta falso contra o seu irmão. Muitos de nós, por não termos clareza de conhecimento bíblico, abrimos a nossa boca e estamos trabalhando contra o reino de Deus, contra os ungidos de Deus, contra os escolhidos do Senhor, e acabamos prestando um desserviço para o reino de Deus. Então eu quero findar aqui essa breve abordagem desse relato, desse breve e pequeno, curto testemunho, aqui é uma pequena parte, porque o resumo do processo foram 2 anos quase. Muitas coisas aconteceram, mas eu finalizo com muita alegria no meu coração, muita tranquilidade no meu espírito, de que o Senhor transformou a minha vida, transformou a minha história, tem transformado a história da minha casa, dos meus filhos, e eu acredito que esse é o começo de muitas coisas que Deus ainda vai fazer através de nós. Deus abençoe a sua vida, que esse relato, esse testemunho possa edificar a sua vida, e assim, cumpra o plano de Deus. Busque entender quem você é no Cristo, não naquilo que as pessoas dizem que nós somos.